Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje nós estudaremos gramática e veremos pronomes pessoais, que em espanhol dizemos pronombres personales. Os pronomes pessoais são palavras variáveis que substituem substantivos próprios ou comuns e que, de uma forma ou de outra, participam do discurso. As pessoas do discurso são três. Aqui devem ser entendidas como: primeira pessoa, aquela que fala. Eu vou colocar aqui um exemplo. Estudio mucho. Notem que o verbo estudiar está conjugado na primeira pessoa do singular, yo. Dormimos poco. Aqui, o verbo dormir está conjugado na primeira pessoa do plural, nosotros. Segunda pessoa, aquela que escuta. Então, como exemplo, eu tenho ¿quieres? Aqui a pergunta é direcionada para uma segunda pessoa do singular, tú. Tenéis que salir. O verbo tener está conjugado na segunda pessoa do plural, vosotros. E uma terceira pessoa, que é aquela de quem se fala. Por exemplo, habla mucho. O verbo hablar está conjugado na terceira pessoa do singular, se referindo a ele ou a ella. Já están aqui? E neste exemplo, o verbo estar está conjugado na terceira pessoa do plural, se referindo a ellos ou a ellas. Então, vou colocar aqui uma tabelinha com os pronomes pessoais, começando por yo. Yo, em português, nós dizemos eu. Então, se refere à primeira pessoa do singular. Nós temos também tu ou vos. Tu ou vos se refere à segunda pessoa do singular, que em português nós dizemos tu, mas que em algumas regiões também nós podemos falar normalmente o pronome de tratamento você. Ele ou ella, que em português nós equivale a ele ou ela. Nos referimos à terceira pessoa do singular. E aqui eu vou acrescentar também usted. Usted se refere a uma segunda pessoa, porém eu vou colocar aqui junto com a terceira pessoa do singular, porque ao conjugarmos o verbo, nós usamos o verbo da terceira pessoa. Apenas lembrando, usted equivale em português ao nosso o senhor, a senhora, ok? Nosotros ou nosotras, que em português é o nosso nós, equivale à primeira pessoa do plural. Vosotros ou vosotras, que em português é o nosso vós ou vocês, nos referindo à segunda pessoa do plural. E ellos ou ellas, que em português é eles ou elas, é a terceira pessoa do plural. E aqui também eu vou acrescentar ustedes. Só uma observação. Em algumas regiões se usa muito pouco vosotros. Então eu posso acrescentar aqui também ustedes. E esse ustedes, ele pode ser usado nessas regiões, tanto numa situação formal, como numa situação informal. Continuando. Observações. Nesta aula, não estudaremos o uso dos pronomes complementos. Então, caso você queira estudar os pronomes complementos, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do vídeo, ou você pode clicar no link que está aparecendo aqui acima. Em espanhol, existem duas formas de primeira pessoa do plural. Você pode dizer nosotros, masculino, e nosotras, feminino. Igualmente, existem duas formas da segunda pessoa do plural. Vosotros, masculino, e vosotras, feminino.
Só uma observação, caso haja homens e mulheres juntos, vocês dirão nosotros, ok? Tu e vos são usados para tratamento informal, enquanto que usted ou ustedes são usados em situações formais. A abreviação de usted pode ser o D ou a letra V seguido de D. A de ustedes pode ser o DS ou VDS. A abreviação de nosotros ou nosotras é NOS. E a de vosotros ou vosotras é VOS. Agora algumas dicas. Em espanhol, não há o costume de se usar os pronomes pessoais, exceto se for necessário para estabelecer um contraste entre pessoas diferentes, quando se deseja dar ênfase ou quando usamos elipse. Então vou colocar aqui abaixo um exemplo. No notava yo lo importante que ella era para mí. Nessa frase é importante que eu destaque tanto yo quanto ella, porque nesse tempo verbal, ao conjugar o verbo notar, yo no notava, tanto a primeira pessoa quanto a terceira pessoa se conjuga da mesma maneira. Yo notava, ella notava. O verbo ser da mesma forma. Yo era, ella era. Então, para que não haja nenhuma dúvida de compreensão, é importante que nós coloquemos em situações assim os pronomes pessoais. Um segundo exemplo. Sergio llamó otra vez porque él no entendió la cuenta. Aqui é interessante porque em português, se você falar Sérgio ligou outra vez porque ele não entendeu a conta, esse ele tanto poderia se referir a Sérgio quanto a uma outra pessoa. Em espanhol, se você colocar esse ele numa frase como essa, esse ele se refere a outra pessoa e não ao Sérgio. Então, Sergio llamó outra vez porque no entendió la cuenta. Então, quem não entendeu foi o Sérgio. Sergio llamó outra vez porque él no entendió la cuenta. Esse él é uma outra pessoa e não o Sérgio. Um outro exemplo. Tu tendrás que trabalhar. Aqui o tu é usado para dar ênfase. É você que terá que trabalhar agora. Yo quiero estudiar derecho e él medicina. Então aqui eu coloco él, é uma elipse, para evitar a repetição do verbo estudar. Próxima dica. Referente à posição, os pronomes sujeitos geralmente aparecem depois do verbo nas seguintes situações. Com alguns advérbios, então, por exemplo, tan pronto llegaron ellos, salimos nosotros. Para apresentar a fala de personagem em diálogo, então, por exemplo, no quero hablar más contigo, dijo ella. Com as formas mismo, misma e seu plural, e solo, sola e seu plural. Este quadro lo pinté yo mismo. E também com as formas de imperativo afirmativo. Dime tu. Mais uma dica. Não usamos ele ou ella para nos referir a coisas. Então, veja um exemplo em português. Escolhi o carro preto porque penso que ele seja melhor para mim. Então, em português, eu uso esse ele para retomar a palavra carro. Agora um exemplo em espanhol. Elegí el coche negro porque penso que este sea mejor para mí. Ou,
elegí el coche negro porque penso que lo mismo sea mejor para mim. Então, quando nós nos referimos a coisa, nós não retomamos essa coisa com ele ou ella. Há casos em que substituímos o yo por nosotros, que é chamado plural de modéstia, também por um substantivo ou pronome. Então, vou colocar aqui abaixo alguns exemplos. Estamos felizes por entregar esta importante obra. Então, aqui a pessoa está falando por ela, a primeira pessoa do singular, só que ela fala estamos felizes. Ela usa nosotros. Ou então este exemplo. Este político lhe agradece a atenção. Ou seja, ele está falando dele mesmo. Ele poderia dizer, yo le agradezco la atención. Aqui mais um exemplo, quando alguém diz para você, felicitaciones, e você pode responder, gracias, quando uno quiere, consigue. Nesse contexto, uno significa yo. Mas atenção, cuidado para não confundir uno como pronome indefinido no sentido de pessoa em geral, ok? Bom, podemos também substituir nosotros ou vosotros por um substantivo. Então, por exemplo, los brasileños somos muy alegres. Aí você pode dizer, ué professor, não é los brasileños son muy alegres? Neste contexto, não. Por quê? Porque como eu sou brasileiro, eu me incluo e digo, los brasileños somos muy alegres, ok? Como eu não sou inglês, por exemplo, eu não poderia dizer, los ingleses somos pontuales. Não. Mas como brasileiro eu posso dizer, los brasileños somos muy alegres. E se eu estivesse diante de um grupo de espanhóis, eu poderia dizer a eles, los españoles sois muy optimistas, que literalmente significaria, vosotros, los españoles, sois muy optimistas. Ok? Bom, é isso por hoje, pessoal. Então, inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol, e entre também em nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!